Oi, gente, bom dia! Bom dia, nosso primeiro devocional. Depois que nós tornamos o grupo público, não somos mais um grupo secreto. Agora, todos quantos quiserem, né? E quanto mais a gente divulgar, mais as pessoas vão ver o nosso grupo, poder ver o que tem dentro do grupo, participar dele, compartilhar as mensagens, né? Você vai poder compartilhar de várias formas. E hoje, continuando aí o estudo do Evangelho de Marcos, nós vamos ler do capítulo 4, no versículo 26 até o versículo 34. Duas parábolas de Jesus que falam a respeito do reino de Deus e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ok? Vamos lá então. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga, e logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Aí em seguida vem a parábola do grão de mostarda. Novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. E o que essas duas parábolas de Jesus ensinam para nós, né? Uma da semente, a maneira com que ela é plantada e tem seu crescimento, e a outra a respeito de uma outra semente, né? Um grão de mostarda, e a maneira com que esse grão também se desenvolve na terra. Jesus usava essa questão da agricultura porque era uma coisa muito comum na sua época, no meio onde ele estava, e provavelmente para as pessoas com quem ele convivia, né, para quem ele pregava, e também porque eram parábolas semelhantes, né, com histórias comuns a serem usadas nesse tempo em que ele contava isso, né, como a gente já falou aqui uma vez. E o que eu trago de entendimento para nós nesse texto é o quanto o reino de Deus ele se desenvolve sozinho, por uma estratégia do próprio Deus. Nós que somos filhos do Senhor, já aceitamos Jesus como Salvador, trabalhamos para o reino, levamos a palavra através da nossa vida, através de ensinar a Bíblia de alguma maneira para alguém, nós contribuímos para a evolução do reino. Nós contribuímos para esse processo em que a semente é lançada e o Senhor que vai dando o crescimento. Só que muitas vezes, muitas mesmo, nós ficamos ansiosos por querer ver a manifestação do reino de Deus, por querer ver o frutificar do reino do Senhor num lugar, ou até mesmo na vida de alguém. E com essa parábola nós entendemos que esse crescimento, esse desenvolvimento, ele não pertence a nós. Ele é natural do Senhor. Assim como um semeador que lança a semente sobre a terra, que precisa mesmo, né, cuidar da terra, molhá-la, alimentá-la, nós precisamos fazer a nossa parte. E nós fazemos assim, né, todos os dias, a nossa parte em aprender, conhecer do Senhor, conhecer da palavra, ensinar para as pessoas. Porém, esse crescimento, esse desenvolvimento dessa semente, ele não é por nossa conta. Ele não acontece de acordo com o nosso esforço, mas ele acontece por causa do Senhor. Então eu quero deixar para você, nesse devocional de Marcos, que conta a respeito da parábola da semente, que conta a respeito do grão de mostarda, que nós vamos mesmo fazer a nossa parte no reino de Deus. Nós somos agentes, né, contribuidores do crescimento do reino do Senhor. Porém, tem coisas que não cabe a nós desenvolver, que é o Senhor que vai fazer. Aqui nós lemos no versículo 28 que diz assim, ó, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio, e depois o Senhor conclui o seu trabalho. Então é a terra que vai produzir, ou seja, é o próprio Deus, a ação de Deus, que vai fazer com que essas sementes que nós lançamos nesta terra, elas germinem. A mesma coisa, nós vemos isso com o grão de mostarda. Tão pequeno, não é mesmo? E que o Senhor vai dando um crescimento a ponto de que ele possa abrigar até outras coisas, né? Fazer sombra, servir de alimento para muitas outras coisas. E mais uma vez nós vemos nesse texto
Jesus falando a respeito, Marcos comentando a respeito da postura de Jesus de falar em parábolas e explicar para os seus discípulos. Então, quem tem ouvidos, ou seja, quem é aberto à instrução do Espírito Santo, vai conseguir sempre ouvir a direção, o discernimento do Senhor e vai conseguir entender as explicações de Jesus, a palavra do Senhor na sua vida. Que o Espírito Santo tenha acesso no seu coração hoje, que você confie todas as vezes que você pregar para alguém de que o Senhor está cuidando dessa pessoa, vai fazer essa palavra germinar no coração dela e que no tempo certo nós vamos ver, tanto na nossa vida quanto na vida dos outros, o reino de Deus se manifestando, se concluindo, se fazendo. E você pode notar que desde os tempos de Jesus até hoje, a palavra de Deus vem só crescendo, vem só sendo mais e mais divulgada, vem alcançando mais e mais pessoas. Quem faz esse crescimento não somos nós. Nós fazemos a nossa parte, mas quem dá o verdadeiro crescimento, o verdadeiro sentido a todas essas coisas é o próprio Deus, é o próprio Senhor, criador de toda essa estratégia. Um beijo para você, feliz devocional grupo público, compartilhe e até amanhã.